Continuando então aí a parte 2 do princípios teóricos e instrumentais dos métodos espectrofotométricos, vamos ver aqui os métodos de absorção. Já vimos aqui na parte 1 os métodos de emissão, agora vamos tratar dos métodos alguns métodos, né, de absorção. Esses métodos eles são todos baseados numa lei conhecida como lei de Lambert-Beer. Vamos ver como funciona essa lei. Então, imagine aqui uma região do espaço onde existem espécies absorventes. Essas espécies absorventes, elas podem ser espécies que absorvem na região visível, ultravioleta, infravermelho, raio-x, enfim. Não importa o comprimento de onda da radiação eletromagnética, sempre vai valer essa lei de Lambert-Beer. E aqui tem-se uma fonte de radiação monocromática, com a potência P0. Se essa fonte incidir sobre essas espécies absorventes, um feixe de radiação, aqui já colimado, né, já com os raios paralelos, né, vai acontecer que algumas dessas espécies absorventes vão ser atingidas por esse feixe. De tal maneira, se você colocar aqui um sensor de radiação, você vai medir essa parte que foi transmitida a partir das espécies absorventes. Se você definir aqui uma certa concentração de espécies absorventes e um certo comprimento de caminho óptico, você pode definir aqui uma potência incidente, que é justamente o P0, e que emerge do feixe uma potência transmitida. A razão entre essa potência transmitida e essa potência incidente é definida como a transmitância, ou seja, é uma razão P sobre P0, transmitida sobre a incidente. Então, esse parâmetro ele vai variar maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 1. Como? Olha, se você tiver aqui, imagina um grande número de espécies absorventes de tal forma que absorva toda a radiação. Então, a potência transmitida vai ser 0. Então, vai ficar 0 sobre qualquer número, vai ser 0. Então, vai ser o valor 0 de transmitância. No momento em que só uma parcela for absorvida aqui, o que vai acontecer? Vai ser como está aqui a figura. Ou seja, uma parte vai sair aqui, que vai ser sempre menor do que essa aqui. Então, você vai ter um valor um pouco maior do que 0, mas menor do que 1, menor do que a unidade. No momento em que você não tiver mais espécie absorvente aqui, tiver 0 de concentração, aí a potência transmitida vai ficar igual à potência incidente. Ou seja, no máximo, ela vai ser igual a 1. Então, a transmitância ela vai variar entre 0 e 1. Multiplica essa transmitância por 100, aí seria a transmitância percentual. Então, ela vai variar de 0 até 100. Aqui ela varia de 0 a 1 e aqui de 0 a 100. Os parâmetros definidos ali, concentração da espécie absorvente, o C, e L, o comprimento do caminho óptico. Olha, agora vamos ver qual é a relação que a transmitância tem com a concentração, mantendo-se, é claro, aquele L lá fixo, por exemplo. Então, vamos ter aqui, nesse gráfico, concentração da espécie absorvente, aumentando nesse sentido, e aqui o valor da transmitância. Então, quando você tem aqui concentração 0, ou seja, potência incidente igual a potência transmitida, você tem aqui o maior valor, que seria 1. Então, o gráfico começa na unidade, com 0 de concentração. Na medida em que vai aumentando a concentração da espécie absorvente, o que vai acontecendo com a transmitância? A transmitância vai se reduzindo. Quando você chegar lá numa concentração muito elevada, ela vai bloquear totalmente, então vai ficar 0. Então, ela vai indo descendo aqui até chegar no 0. Agora, uma observação sobre esse gráfico é que existe uma relação entre concentração e transmitância que não é linear. Você observa que ele tem um aspecto exponencial, né? Tem uma queda exponencial. Isso não é bom para aplicação prática, principalmente em química analítica, em que geralmente se deseja uma relação linear.
Em vista disso, foi definido aqui um novo parâmetro, que é a absorvância, que é definida como logaritmo base 10 da recíproca da transmitância, ou seja, 1 sobre t. Como a transmitância é P sobre P0, fazendo aqui a passagem para o numerador, você vai ter logaritmo de P0 sobre P. Então, a absorvância é definida como logaritmo de P0 sobre P. Agora, um gráfico de absorvância versus concentração, ou seja, concentração no eixo X e absorvância no eixo Y, vai apresentar uma relação linear, ou seja, a absorvância vai ser linear em relação à concentração. E evidentemente que essa relação é bem melhor para aplicação prática, né? E na verdade essa relação é que é aplicada na quantificação quando utiliza-se o método de absorvância. Agora, uma coisa que precisa ser observada também é isso aqui, ó. A lei de Lambert-Beer, ela inicia nesse estágio aqui, mas ela no final apresenta esta fórmula aqui, ABC. Olha, o que é isso? Você tomando essa fórmula inicial, submetendo ela a um processo aqui de integração, é um procedimento matemático, você chega nessa fórmula aqui. Então, esse procedimento não vai ser apresentado aqui nesse texto, mas quem tiver interesse pode consultar o nosso livro-texto, que é o livro do Skug, que ele faz uma descrição detalhada desse procedimento para chegar nessa equação. Mas, na verdade, é praticamente a mesma equação. Aqui, nesse caso, o A é chamado de absortividade, ele tem um valor constante, é uma constante. Esse B equivale ao L, que é o comprimento do caminho óptico, que foi apresentado lá, é o B daqui da fórmula. E o C é a própria concentração. Então, isso aqui também apresenta uma relação linear na absorvância em relação a uma constante multiplicada pelo comprimento do caminho óptico multiplicado pela concentração. Muitas vezes vocês vão ver essa fórmula desse jeito aqui, ou seja, o epsilon, o B e o C. No caso aqui, quando é o epsilon, ele é dado na unidade de concentração molar, né? Quando esse aqui é a concentração molar e o caminho óptico é em centímetros. A unidade da absortividade molar, que é a constante, ela é feita de tal forma que ela tem que anular essas duas unidades aqui, né? Por que tem que anular? Porque a absorvância mesmo, ela não tem unidade. Observa que aqui também não tem unidade, né? Se você der aqui em miliwatts, ela vai ser anulada. Então, ela é um número puro. Então, observa aqui, centímetro a menos 1, para anular esse centímetro do caminho óptico. Esse mol aqui, tem aqui mol a menos 1, para anular esse mol. E esse litro a menos 1, para anular esse litro. Então, no final, se você fizer a análise dimensional desses três parâmetros, você vai chegar aqui sem unidade no valor de absorvância, ou seja, apenas um número puro. Então vamos lá. Então já vimos os métodos de emissão. Lembrando que os métodos de emissão não são baseados na lei de Lambert-Beer, né? E os métodos de absorção são todos eles baseados na lei de Lambert-Beer. Então vamos ver aqui a espectrometria de absorção atômica, como uma das técnicas, né, de absorção. Então, absorção atômica. A absorção atômica, você tem transições eletrônicas entre um estado fundamental e um estado excitado de maior energia. Então, essas transições, quando você tem o estado fundamental como sendo um dos estados e o outro estado excitado, ela é denominada transição de ressonância. Por que essa diferença? Porque podem existir transições também, por exemplo, entre dois estados excitados, ou seja, dois estados que não sejam o estado fundamental. Aí isso não é transição de ressonância, né? E nem é usado na absorção atômica. A transição entre dois estados excitados, ela pode aparecer como uma linha de emissão, mas aqui na absorção ela não é usada. Então, como é que acontece a absorção atômica? Olha, você incide aqui o feixe de radiação, certa energia, e essa energia vai colocar o elétron, os elétrons lá da região V visível, que são os elétrons de valência, elétrons da camada mais externa, num estado excitado. Esse estado excitado, como vimos, ele é muito instável.
ele dura aproximadamente 10 a menos 8, 10 a menos 9 segundos. Em seguida, ele já retorna ao estado fundamental. Quando ele retorna, é lógico que ele emite aqui uma radiação, nesse caso aqui, a transição de ressonância emite radiação eletromagnética. Essa emissão aqui não é utilizada na absorção atômica. Ela é utilizada lá nos métodos de emissão. Ela poderia ser usada aqui na fluorescência atômica, que é uma técnica que não foi descrita aqui, mas que ela utiliza essa radiação eletromagnética que tem no mesmo comprimento de onda dessa incidente, né? É chamada fluorescência de ressonância, né? Mas aqui essa técnica não foi descrita. Aqui o que é importante é a absorção dessa radiação aqui. Então aqui temos um exemplo, né, no caso, o único exemplo, né, do níquel, das linhas de absorvância do níquel. Observe que são um espectro de linhas também, né, os espectros de absorvância, são espectros de linha, aqui o comprimento de onda. Você vê que aqui é uma linha bem definida, né, com 3 casas decimais aqui no nanômetros, né, justamente porque são linhas muito finas, né, e aqui umas linhas, aqui talvez a linha de ressonância principal, né, a linha mais sensível de absorção do níquel é essa aqui. Algumas linhas são mais sensíveis do que as outras, né? Então, essa aqui é do níquel, né? Esse gráfico foi tirado desse livro aqui, que é o livro do professor Weltz, né, que é um especialista da área aí de absorção atômica. E aqui ele trata de um tema de um equipamento que usa uma fonte contínua. Isso aqui não está nessa apresentação, mas como eu tirei a referência desse livro, eu coloquei aqui para mostrar que foi retirado desse livro. Agora aqui, então vamos ver aqui algumas características do método de absorção atômica. Olha, para começar, ele é um método instrumental de análise elementar quantitativa, ou seja, ele não é um método qualitativo como a emissão atômica. Ele serve apenas para quantificar, ou seja, quando você for submeter a sua amostra a uma análise com absorção atômica, você já tem que saber o que você está determinando. Você está determinando crômio, zinco, chumbo. Por quê? Porque você, de início, vai ter que selecionar qual elemento você vai quantificar, né? Então, aqui está só demonstrando um caminho, né, que é feito, porque ela geralmente ela tem que ser feita, colocada em solução, né, dependendo do tipo de atomização. Se for, por exemplo, atomização com chama, ela sempre vai ter que ser colocada em solução. Então, você tira aqui do ambiente uma amostra, faz uma preparação, uma dissolução da amostra, né, para depois submetê-la ao espectrômetro e fazer a análise e obter o resultado, já selecionando o elemento que você vai determinar. Vamos apresentar aqui o equipamento, que aí a gente entra em mais detalhes. Então aqui está representado um equipamento com atomização com chama. Só para lembrar, existem 2 tipos principais de forma de atomização. É com chama ou eletrotérmica. A eletrotérmica, também denominada com forno de grafite, o calor de uma corrente elétrica, né, pelo efeito Joule, é que vai atomizar, vai colocar os átomos no estado gasoso, ou seja, vai atomizar a amostra. E com chama é o calor da chama. Então esse esquema aqui mostra a atomização com chama. Então nesse caso, a amostra tem que estar em solução, né, já foi solubilizada lá na preparação de amostra, e ela é aspirada. Vou botar aqui, ó, a amostra. Então ela é aspirada por esse sistema aqui, que é denominado nebulizador combustor, ou seja, ele não só aspira, como nebuliza e também queima a amostra aqui. Como é que ele faz isso? Olha, aqui você tem a entrada de um gás oxidante e de um gás combustível. Esse gás oxidante, ele pode ser de 2 tipos. Ele pode ser o oxigênio do ar, que é mais comum, ou seja, ele é um ar comprimido, por exemplo, né, vem aqui. Aí o oxigênio do ar, que é 20% mais ou menos, vai atuar como oxidante. Ou pode ser também com óxido nitroso. No caso aqui, quando é óxido nitroso, a queima é mais rápida e mais quente, a chama é mais quente. Então, quando você usa o óxido nitroso, quando você tem que, às vezes, determinar elementos que formam óxidos refratários, tipo cálcio, alumínio, então você tem que usar uma chama mais quente. E aqui o combustível, quase que 100% das vezes, é o acetileno. Então é o acetileno e o oxidante, que é o oxigênio do ar ou o óxido nitroso. Então ele vai
sob pressão, né? Aqui ele vai nebulizar essa amostra, né? Que vem aqui na forma líquida, vai formar um aerossol, ou seja, uma mistura gás líquido, as gotículas na forma de névoa, né? Vão ser lançadas aqui, queimadas aqui na chama. Tá? Então aqui, ó, na chama você vai ter, no caso do sódio, aqui, por exemplo, os átomos livres no estado gasoso. Para essa técnica, não é bom que o elemento seja excitado na chama. Por quê? Porque se você excitar, colocar eles no estado excitado, você vai diminuir a população de átomos no estado fundamental. Então a temperatura da chama não pode ser realmente muito grande por causa disso, senão ela vai excitar os átomos e vai começar a emitir muito. Então você vai diminuir a quantidade de átomos no estado fundamental. Então a chama é ideal justamente para atomizar, né, deixar a maior parte deles no estado fundamental, mas no estado gasoso. Então aqui, seguindo então aqui o procedimento, uma vez que o seu analítico já está no estado gasoso, você tem aqui a fonte de radiação. Essa fonte também tem umas características que diferem da fonte contínua usada no espectrômetro de absorção molecular, que eu vou falar mais à frente, mas eu não vou entrar em detalhes nessa fonte, que vai ser feita uma apresentação exclusiva para a absorção atômica. Aí vai ser dito mais detalhes sobre esse tipo de fonte. Aqui você tem o sistema monocromador, que vai selecionar a linha lá que você vai medir, e aqui o sistema de detector. Tem uma coisa também a mais aqui, que é esse modulador do sinal da fonte. Esse modulador, ele tem a finalidade de reduzir a intensidade da emissão, justamente da emissão que vai acontecer aqui na chama. Tá? Então ele trabalha aqui modulando essa incidência aqui da radiação, de tal forma que ele consegue minimizar esse efeito. Mas isso também vai ser discutido, pode ser discutido com mais detalhe numa apresentação que engloba apenas a absorção atômica. Aqui nós temos a comparação, eu coloquei novamente aquela figura da parte 1, que é da fotometria de chama, que ele mede aqui a intensidade emitida. Então você observa o seguinte, que o equipamento de absorção atômica, ele também pode ser usado como fotômetro de chama. Praticamente todos os equipamentos têm essa possibilidade. Como? Basta você desligar esse sistema aqui, fonte de radiação, e deixar apenas a emissão. Tá? Então, todo equipamento de absorção atômica, você pode selecionar a forma de emissão. Ele vai funcionar como se fosse um fotômetro de chama. Com a vantagem que ele vai ser muito mais versátil, você vai poder fazer para qualquer elemento, porque você tem aqui um monocromador e não um filtro. Então você pode selecionar qualquer elemento que tenha uma emissão razoável, atômica razoável, pode ser usado. Então, por exemplo, lá os alcalinos, né, sódio, potássio, alcalinos terrosos, cálcio, que tem uma emissão forte, podem ser feitos nesse equipamento. É claro que você não vai comprar um equipamento desse só para usar ele como emissão, porque aí seria inviável, porque é um equipamento evidentemente muito mais caro do que esse aqui, né? Se você quiser só para emissão, sódio, potássio, cálcio, você vai adquirir esse equipamento aqui. Agora esse aqui tem a vantagem de você também poder usar, né, com vantagens inclusive, como se fosse um fotômetro de chama, né? Uma curiosidade aí. Então aqui tem também, mostrando aqui os elementos que podem ser determinados por absorção atômica, praticamente a maioria metais, né? Aqui, bom, a maioria dos elementos são metais mesmo, né? Os azuis aqui, ó, são tudo metal, né? O resto aqui é semimetais, não metais, gases nobres e hidrogênio. Aqui não tem os limites de detecção, só apresenta aqueles que podem ser determinados. Você vê que essa tabela também é um pouco parecida com aquela tabela lá do ICP OES, né? Também aqui os gases nobres ficam fora, né? E alguns elementos aqui mais leves também ficam fora dessa técnica. Bom, então aqui vimos a espectrometria, média de absorção, a espectrometria de absorção atômica. Seguindo aqui, teríamos a espectrometria no infravermelho. Essa parte aqui também não vai ser abordada nessa apresentação, mas a absorção ocorre principalmente por grupos funcionais, né? Então, são transições vibracionais ou rotacionais, né, dos grupos funcionais presentes aqui geralmente em moléculas orgânicas, né, mas também pode ser usado para moléculas inorgânicas, né,
que é a espectrometria no infravermelho. E aqui seria o nosso último tema, que seria a espectrometria de absorção molecular na região UV visível. Esse tema vai ser abordado na parte 3 da apresentação, né? Então aqui nós temos o final da parte 2, e na parte 3 vamos abordar a espectrometria de absorção molecular na região UV visível.